Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, eu tenho 22 anos. Tô aqui com o meu grande amigo Vinícius Borges. Fala aí. Tamo dos aí, últimos, né? Tamo aí, ó. Desde dia 20 de outubro, praticamente, nessa bateria de vestibulares. Insana, que nunca acaba. Finalmente acabou, né? Pra mim não, tem o ENG ainda. O ENG. Dia 18 de janeiro. Mas a gente tá aqui no nosso quase santuário, para falar a verdade, nosso colégio de aplicação da Universidade Federal de Viçosa, o Colune, com essa vista linda aqui, ó. Aquela belíssima vista que a gente tinha todos os dias de aula. E, cara, quando a gente estudou aqui? A gente entrou aqui no ensino médio, né? A gente entrou aqui no ano de 2019, a gente fez o exame de seleção em novembro, acho que 23 ou 26 de 2018. Passamos aqui, graças a Deus, e tivemos bons momentos aqui. Estudei aqui só um ano, depois eu fui para Arixá, ganhei bolsa lá nas turmas Itaime, mas aqui, não vou negar não, tenho meu coração de uma forma totalmente diferente. E acabou que, no final das contas, você, de qualquer modo, ia estudar aqui só por um ano, como eu estudei, porque depois estourou a pandemia, né? Então eu fiquei aqui em 2019, 2020, tapei pra casa pra estudar em casa online. Pô, irmão, vou falar pro negócio assim, no online eu estudei porra nenhuma na escola, Também mano. não aprendi nada, mano. Parei de aprender em 2019. Não, acha não, cara. Eu tô falando, tipo assim, eu peguei meu cursinho online, peguei um cursinho online depois que eu entrei na pandemia, filho, e tratorei. Eu nem sabia o que estava acontecendo na escola, mano. Chegava pra fazer a prova, não sabia nem qual era o conteúdo que ia cair. Eu fazia o que eu tinha estudado de forma individual, sacou? Pode crer. E isso aí me ajudou bastante, mano. Pô, pra passar na FUVEST, pra passar no Unicamp, filho, isso aí é fenomenal. Pode crer. Cara, a gente tá aí pra finalizar essa bateria de vestibulares, pelo menos agora do ano de 2025, né? Porque aí não tem mais prova, agora é só ano que vem. Só ano que vem. E aí minha segunda tentativa de passar em média de ampla concorrência aí, tava até conversando com ele, com os amigos ontem. Pô, se eu tivesse terminado o meu ano aqui, teria sido um ano só, cara. Teria sido um ano Porque só ano passado, de aprovação. eu tive nota pra passar na Unifesp. Eu tive 83,52 e o corte de escola pública foi 82,5, então eu fiquei com um ponto ainda extra acima do corte. Só que, pô, tomei decisões questionáveis aí na minha trajetória, então tem que meter bronca de novo. Mas vamos torcer pra dar certo agora, Boa, cara. perfeito. Mano, esse vídeo a gente combinou de fazer meio que um review de todos os vestibulares que a gente fez. Vamos meter desde bronca. o comecinho lá até o final aqui na Unifesp. O primeiro que a gente fez em conjunto foi a prova da Unesp, depois foi Enem. A prova da Unesp. Mas antes da Unesp você fez a prova da Unicamp. Meti 57, o corte foi 60. 60. Pô, por pouco ali, acabei errando uma coisa ali de português, fui bem mal em história, acabei sendo eliminado ali na primeira fase ainda. Mas acontece, isso daí faz parte. Depois a gente fez a prova da Unesp, se eu não me engano, acho que você meteu 7,6, né? 7,6. Eu fui mal, meti 70 nela, a gente acabou não passando para a segunda fase. E, cara, pô, vamos voltar lá na Unicamp, velho. Vamos explicar mais ou menos a diferença. Tem um público grande, cara, que com esse negócio do Enem aí, do Edclay, de ter vazado, tá todo mundo de fora do estado de São Paulo querendo prestar essas provas paulistas porque, pô, o Enem não tá ficando muito maneiro. E nessas provas paulistas, cara, pô, o principal é que você tem que ter um domínio muito mais profundo do conteúdo, especialmente para a FUVEST e para a Unicamp em segunda fase. Se você não tiver um domínio robusto a ponto de escrever uma questão discursiva detalhando que você tem o domínio sobre o conteúdo, o negócio fica embaçado. E a preparação ela tem que ser diferente da preparação para o Enem, não pode ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Primeiro de tudo, cara, tem livro paradidático. Então, se você vai prestar um combo FUVEST e Unicamp, você já tem que, desde agora mesmo, em dezembro, já começar a ler os livros, para que você chegue lá no final do ano tendo lido os 16, 18 livros. Você concorda? Concordo, 100%. Foi um erro que eu cometi. Eu acredito que se eu tivesse tido um aprofundamento melhor nos livros da Unicamp, que eu li pro vestibular do ano passado. Eu li, tem um detalhe, os livros parecidos, repetem, né? Eram os Trocam mesmos. dois. Pô, mas aí o que acontece? Eu já não tava lembrando, eu já pensei, já li essa porra aqui, não vou ler de novo. Aí eu acabei me dando mal. Acertei 9 de 12 em português. Se eu tivesse acertado as duas, eu tinha passado para a segunda fase. Saquei. E eu vou falar pra galera, esse ano eu quase que não estudei, focando aqui no meu trabalho, na mentoria de preparação para os meus alunos, a dedicação é máxima, então eu quase que não tive tempo para estudar. Então eu fiz a prova da FUVEST agora, por exemplo, e a prova da FUVEST também tem uns livros paradidáticos, esse ano foram 9 livros. 9 livros. Eu peguei resumo para ler, peguei videoaula da Miriam Bevilacqua para assistir, para saber ali pelo menos o mínimo para fazer a prova. Mas eu perdi uma questão na segunda fase do livro da Nebulosas porque eu não tinha lido. O livro ele exigia uma profundidade, a prova exigia uma profundidade de compreensão do enredo que eu não tinha por só ter lido as análises, visto os vídeos. Isso, assim, você não consegue remediar. Então, se você quer realmente passar em medicina, passar em engenharia, na Poli, na Unicamp, você precisa ter a preparação nível, ler todos os livros. Sacou que você tá virando de costas aí, Eu também acho, mano, porque é bonito demais aqui, velho. Tem que apreciar essa paisagem que eu não consigo ver todo dia. Agora, vamos falar aqui, a gente fez depois da prova da FUVEST, da prova da Unesp, a gente fez a prova do Enem. Foi o Enem. O Enem desse ano foi cabuloso por causa dos problemas
que envolveram o externo da prova, né? A prova em si foi tranquila. Você não achou? Cara, primeiro dia a gente foi bem parecido, acertou 8-1, não foi? Acertei 8-1, 40 e 41. Eu fiz 7-8, fiz 37 em humanas e 41 em linguagens. Uma boa redação também, só que, cara, meu segundo dia foi muito... Deslizei pra caramba, tava metendo cerca de 80 a mais ali no segundo dia, 43 em matemática, assim, pô. Diminui muito, foi para 7,4, vamos ver como é que vai ficar a TRI. Mas o Enem, pô, deu uma pegada aí por causa do Edclay, aquelas questões vazadas, aquela problemática toda lá. Isso vai influenciar bastante a nota. E o pessoal, pô, tá uma descrença danada com o Enem. Eu também, pô. Eu tô recebendo um monte de aluno aqui de mentoria que eles fizeram o Enem no passado e falam assim, cara, Vinícius, ó, eu dediquei o ano inteiro pro Enem, teve essa palhaçada e eu não quero me dedicar mais exclusivamente para essa prova, eu quero ampliar meus olhares. Aí tá todo mundo se preparando agora para as bancas VUNESP, para as bancas paulistas. Eu acho que isso é uma tendência natural das pessoas desacreditarem no Enem. Mas eu também acho melhor você poder dispersar suas possibilidades, porque igual, a gente fez esse monte de prova aí, cara, a gente fez por causa de oportunidades a mais, entendeu? Principalmente eu, você não quer ir para medicina, mas eu quero, então vamos supor, cara, não deu com o Enem, mas eu passei, sei lá, na FAMERP. Pô, demais, velho. Tá feito, entendeu? Passou, já era. Mas eu acho que ficar, pô, se limitando a uma prova só pode dar merda, cara. Vamos supor, no dia lá, se você der um mole, acabou, né? Se você der uma dor de barriga lá, um dia só. Se você passar mal... Mas eu vou comentar pra galera aí que não tá sabendo como é que é o esquema. As provas da VUNESP, eles têm um padrão um pouco diferente do Enem. Eu julgo até que, no geral, a prova em si, ela tem um nível mais fácil. Só que é uma cobrança diferente. Uma cobrança um pouco mais direta e principalmente, já falei isso em outro vídeo que acompanha aí, já está saindo na frente, nas bancas VUNESP sempre vai ter uma questão de vocabulário. Sempre de português vai ter uma questão de português e de inglês. Só por você saber os sinônimos da palavra, você precisa ter um repertório linguístico aguçado para conseguir acertar. Com certeza. E na segunda fase, negócio padrão mais conteudista de naturezas. Né? A FAMERP foi muito conteudista em biologia, a FAMEMA foi conteudista, eu acho que na parte de química. Teve questão de química conteudista. Então, você tem que ter uma preparação um pouco mais direcionada. Outra coisa, se você for fazer as bancas VUNESP, recomendo grandemente, com muita força, que você faça e estude os seus erros de cada prova, porque a recorrência de assuntos esse ano foi muito grande. A gente teve assunto de decaimento radioativo que caiu todas as provas. Todas as VUNESPs que a gente fez. Questão de splicing alternativo caiu em praticamente todas. Questões por exemplo, cetona foi resposta da FAMEMA e foi uma resposta também da Unifesp. A Unifesp também é banca VUNESP, né? No total são quatro provas. 4 provas. A gente tem a Unesp, a gente tem a FAMEMA, FAMERP e a Unifesp. Acabou. Fora que o pessoal pode acabar querendo fazer de Albert Einstein, Santa Casa, que se eu não me engano também são da banca VUNESP. Então, cara, começou a fazer, você vai fazer só a Unifesp. Pô, cara, não custa nada você fazer o resto, pô. Se você mora em São Paulo, pra gente é meio foda, cara. Pra gente que tá em Minas é meio foda, mas pra quem tá em São Paulo é só sair de casa, só sair de casa e fazer as provas. Mas eu acho que já tem a cultura lá de fazer. Agora, o pessoal que tá se preparando comigo na mentoria para as bancas VUNESP, a gente já fez uma análise estatística. E tem, cara, é batata. Alguns conteúdos que sempre estão caindo ali na segunda fase, batata, cara. Assim, se você estuda de forma orientada, você acerta um monte. Pode padrão. Agora, por fim, cara, a gente falou agora das VUNESP. O último que faltou aqui é a prova da FUVEST, que a gente fez esse ano. Teve uma tendência muito disruptiva com o que eu estava esperando. Pela prova que eu fiz lá em 2021, acertei 8,2. Agora eu acertei 8,4, mas eu achei a prova bem diferente, principalmente porque a cobrança de exatas não foi tão aprofundada assim. E tinha muita questão de humanas, geografia pesada e inglês pesado também. Você estava esperando por isso? Na segunda fase? Não, na primeira fase. Cara, a primeira fase eu acabei ficando por um ponto aí, tirei 7,9, corte foi 80. Pela segunda vez aí batendo na trave, porque ano passado eu fiz também, tirei 7,8, corte foi 7,9, mas acontece. Achei, cara, a primeira fase foi uma prova bem pesada, ela realmente demandava muito tempo para você acabar. Se eu tivesse mais 15 minutos eu teria feito mais questão, teria passado. Mas, cara, acontece o seguinte, a tendência é essa, cara. Uma coisa que eu observei em todos os vestibulares que eu fiz, eu tô com um certo problema que eu acredito que muita gente tenha também. Qual? Eu chego na prova, priorizo uma coisa. Vamos supor, priorizo matemática. Eu vou gabaritar matemática. Vou fechar. Não, mas você não pode. E o resto vai ficar ali numa média. Num limbo. Pode ficar perto de 90, pode ficar perto de 80 ou perto de 70%. Entendeu? Aí acaba. O que acontece? Ano passado, o segundo dia da Unifesp foi um exemplo bem claro disso. Que a gente pode extrapolar essa ideia da FUVEST, por quê? Cara, a FUVEST, eu comecei a prova com o pé esquerdo, eu te falei isso. Eu você falou que gastou meia hora para 3 questões. 30 minutos para fazer 6 questões, das quais eu pulei 4. Ah, então foi 2. Foram 2 questões em 30 minutos. Saquei. E uma delas foi anulada.
Irmão, e uma delas foi anulada, entendeu? você não pode ter esse raciocínio de querer entregar tudo em uma questão ou em outra. Não porque pode. você vai acabar comprometendo o tempo das outras. Então, assim, o raciocínio é velocidade, irmão. A prova você tem que ser feita com velocidade. E eu acho, Se você cara, tá demorando muito, irmão, tem alguma coisa errada. que existem dois principais tipos de conteúdo para você dominar, dois principais tipos de habilidade para você dominar, para você passar. A primeira delas é o conteúdo. Você tem que dominar o conteúdo. E eu acho que eu tenho isso, acho que você tem isso, acho que a gente tem isso já. Mas o principal que me falta é dominar a estratégia de prova, a esperteza de prova. Porque só com conteúdo você não passa. Você tem que ter essa malícia de você perceber que, por exemplo, tô demorando muito nessa questão, vou pular. Pô, cara, e sabe uma Unifesp coisa? agora foi exatamente isso. Eu acho que eu vou quase gabaritar química e biologia. Física e matemática, que mas são sabe áreas uma coisa de que eu vou te domínio falar, meu, cara? eu vou ficar um pouco para trás. Eu vou te falar uma coisa que vai te ajudar bastante. Eu percebi que você estava deslizando um pouco nisso na preparação, que é o seguinte, fazer o simulado tal qual a prova de maneira idêntica em relação ao tempo. Pode crer. Às vezes eu te peguei lá fazendo a prova de matemática, até gabaritou matemática do Enem, só que extrapolou o tempo, cara. Eu lembro, então, a prova, assim, tinha... Sei lá, mano, acho que eu tinha reservado 2h30, 3 horas pra fazer matemática, eu demorei 4 horas. Não, mas aí não pode, cara. Mas aí não pode. Aí todo mundo gabarita, aí não pode. Você tem que fazer tal qual a prova, e até a segunda fase, irmão. Tem que fazer exatamente igual a prova. Porque ou senão... com menos tempo, né? Que aí funciona também. Eu não gosto com menos tempo, porque aí você fica pressionado pra resolver rápido, aí você se acostuma que você tem menos tempo que na verdade você tem. Mano, aí você mas vai eu atropelando. acho que isso daí é bom pra provas estilo FAMERP. A FAMERP, cara, mas no tempo padrão já é difícil pra caramba você resolver ela inteira. Então eu não acho que encurtando você resolve, não. Mas esse é o esquema, cara. Essas foram as provas que a gente fez aqui. É uma preparação diferente da preparação para o Enem. Você precisa se orientar com quem sabe como funcionam essas provas, beleza? Se você se preparar de forma aleatória aí, vai acabar dando pau, porque essas provas são todas muito concorridas. A FAMERP, se você não tirar acima de 90 nos 2 dias, irmão, você tá fora. Provavelmente. Tá fora. O corte sempre fica girando ali. Ano passado foi 92. Cara, 92,06, eu acho. Mano, isso. Que prova que tem um corte mais de 92, cara? Não. Isso, absurdo. Absurdo. Então, se você precisa se preparar o desempenho, o link está na descrição aí para você usufruir do nosso conhecimento aqui de como passar em vestibular. A gente está fazendo todas as provas aí, Tem gente que é covarde. Vamos listar as provas que a gente fez? Fizemos tudo vamos aí, listar, cara. Unicamp, Unesp, Enem. O que veio depois do Enem? FAMEMA, FUVEST, FAMERP e Unifesp. Acabou. Foram 7. Só isso. Cara, eu fiz a UERJ também. Fez a UERJ. Eu não fiz agora eu vou fazer a UENG, vai completar 9. Uma provaiada que não acaba mais. Nossa, infinito isso aí. Mas é isso, galera. Viaja pra cá. A gente tá aqui no Colônia, eu tenho que sair aqui correndo daqui a pouco. Vambora, tem que pegar busão. Pegar busão. Até a próxima aí, tamo junto. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigadão por esse tempo aí. Valeu. Valeu, rapaziada.